Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Olha aí, vamos fazer mais um extra. Antes de começar, deixa eu mostrar aqui para quem não está acompanhando, ó, isso aqui é uma estrutura cúbica. Estou trabalhando nas aulas, né? Desde o início aí, a construção dos sólidos básicos. Eu fiz esse esquema aqui, um esquema para a gente ter uma ideia do que acontece com a construção da esfera, que no final é isso aqui, né? Só uma forma circular, toda esférica. E agora eu consegui fazer, só vou pintar, eu consegui fazer o que eu queria, que era mostrar a vocês, de maneira mais clara, as arestas. Quando eu explico que eu quero um quadrado passando entre a estrutura do cubo, aqui de frente para mim, é isso aqui que eu quero mostrar. Quando eu quero um quadrado passando aqui, né, de maneira vertical também, perpendicular a esse outro daqui, é esse aqui que eu quero mostrar. E o outro é esse aqui de baixo. Eu só fiz isso aqui para ver se eu conseguia, né, deixar mais claro a ideia da construção da esfera com os círculos. Não está lindo e maravilhoso, você vê que está um pouquinho torto aí, ó. Mas é porque essa forma ela não é exata, né? Eu peguei uns brincos, três brincos, né? Comprei ali numa casa de bijuteria. Esse aqui é mais bonitinho porque ele é de aço inox. Esse outro aqui ele era meio que folheado, né? Era uma bijuteria mais simples. Eu pintei ele todo. Esse aqui provavelmente eu não vou pintar. Eu quero que a ideia é entender isso aqui. Eu vou pintar de prata os palitinhos. Mas beleza, ó. Nas nossas próximas aulas com a luz e volumetria da forma, né? A luz e volume, e luz e sombra, que são as duas outras etapas que faltam para os sólidos. A gente vai trabalhar ela aí, certo? Tá, eu peguei esse é o livro que eu usei ontem, né? Anteontem, para fazer o desenho. Eu marquei duas páginas aqui, ó. Eu achei que é possível fazer dois desenhos hoje, rapidinhos, para nós. Ó. Um é esse aqui, que eu achei massa. Achei bem legal essa foto, ficou muito bonita essa foto. O cara que tirou a foto foi muito bom. E a outra foto é essa aqui, que eu achei linda também, essa daqui, ó. Desse menininho aqui, parece um menino indiano, aparentemente, né? Se não for um oriental. Mas veja que aqui, ó, a galera aqui diz, pronto. Ah, Sião, uma mulher siamesa, uma mulher siamesa, pronto aí, ó. Eu acho que eu vou fazer esses dois aqui, ó. Mesmo que eu não faça tudo, mas um pedacinho no papel de cada um dos dois, pra gente ver como utilizar as texturas, eu acho que já é uma boa. Eu vou começar com o lobo, depois eu vou pro menino, vou começar com o lobo, certo? Então vamos lá, já peguei já um macete aqui, que é o seguinte, vou deixar o desenho um pouco mais pro lado, eu vou colocar as fotos aqui em cima, né? Eu ajusto aí na edição. Então vamos lá, vou botar o livro aqui no lugar e vou fazer esse desenho. Jogo rápido, eu não vou fazer, não é muita coisa, eu vou tentar ser bem breve no desenho também, vou tentar fazer com que a aula seja mais rápida do que aquela. Acho que eu não vou precisar de time-lapse, não quero usar o time-lapse, mas posso usar se precisar, mas não quero. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então vamos lá, vou pegar os lápis aqui, vou começar com um HB, só quero a marcação principal. Opa, não posso tirar daqui, tem que ser aí. Então vou lá, vou desenhar um de um lado e um do outro, né? Vou começar com um lobo aqui, pronto. Vou começar com um lobo desse lado, depois eu vou com o menino lá do outro lado. Essa aula daqui é o seguinte, é uma aula de observação. Aquela noção que eu passei até agora com vocês, que é a noção da construção, não é uma obrigação aqui, porque eu não vou modificar o desenho. Né? Eu quero trabalhar do jeito que está ali, é só uma aula para você exercitar o sombreamento, a técnica de sombra. Mas eu poderia fazer isso aqui só para vocês terem uma ideia do que é utilizar a forma geométrica. Eu vou fazer, mas não é uma obrigação não, eu só preciso marcar os planos, que deveria ser o quê? Ó? A área do focinho, né? Que é tipo como se fosse um círculo. Aí eu tenho um traço em inclinação aqui para baixo, outro aqui para a boca, e com isso aqui, com esse meio retângulo aqui, esse círculo já tem um focinho. Se eu for usar aquela noção nossa, aquela noção geométrica que é mais aprofundada, eu preciso ver mais além. Eu preciso imaginar, olha aí, uma forma cilíndrica aqui no focinho, né? Ela correndo em direção ao fundo aqui a divisão dela, correndo para o fundo, um outro pedaço aqui seria o final do cilindro, aqui realmente seria como se fosse uma oval,
mas pensando como uma esfera, não só como um círculo. Então eu teria uma linha aqui no meio, uma outra linha aqui atravessando na horizontal, né? Porque eu preciso entender como forma geométrica. Aqui eu estou usando a forma geométrica, mas aí vamos lá. Aqui em cima nessa parte da cabeça do lobo, eu só preciso visualizar isso aqui. Eu só preciso visualizar o círculo. Mas se eu for usar aquela nossa noção da estrutura, que é essa estrutura aqui, da forma esférica, então eu vou ver além disso, eu vou ver o círculo, que seria a representação linear, mas eu teria que entender isso aqui, ó, uma linha que divide exatamente no meio aqui, ó, essa forma, a forma da cabeça do cão, e essa linha daqui, essa linha média aqui, ó, como ela corre aqui, indo em direção ao fundo, voltando lá atrás, ó, porque eu preciso entender geometricamente e toda a estrutura. Então, aí aqui eu tenho uma marcação para o olho, a marcação do outro olho vai estar oposta a esse aqui, né? E aí sim, aí eu tenho e a marcação aqui para fazer a orelha, que aqui nesse desenho, olhando para ele, eu faria só um triângulo, para mim é o suficiente, só um triângulo. Mas se eu for usar aquela noção geométrica nossa, eu não vou ver como um triângulo, eu quero ver como um cone. Aqui, eu quero ver isso aqui como um cone. Ó. É uma forma geométrica mais completa. Vocês estão entendendo que há uma diferença? Porque se eu quiser manipular isso daqui, eu só vou conseguir se eu utilizar a noção da forma geométrica. Se eu quiser fazer a cabeça do cachorro, ou desse cão, para frente, eu vou ter que trabalhar isso aqui. Vamos supor que eu incline um pouco mais ele para o outro lado, né? Eu estou tendo uma direção, mas quero vir a trabalhar outra. E olhando um pouco para baixo. Então, ó, eu vou trabalhar essas duas linhas que eu trabalhei aqui. Vou repetir elas aqui embaixo. Ó. Imaginando só as distorções. O que está na frente, o que está no fundo. Olha o eixo. Esse eixo aqui foi de onde saiu o focinho. E ele sai com a inclinação para baixo. E é um cilindro meio que vertical. Ele está como se estivesse amassado, né? Esse cilindro é um cilindro meio amassado. Então, olha aí. E ele tem uma proporção considerável aqui na frente, aquela bolota que eu fiz que foi a esfera. Percebam, eu só tenho aqui a mesma visão que está no quadrado de vocês aqui, que eu já coloquei aqui. Beleza. Mas eu estou conseguindo representar em outra posição o que eu estou visualizando ali, porque eu estou utilizando a noção da forma geométrica. Olha aí, aqui em cima olha essa direção aqui, ó. Quanto é que ele anda aqui? Eu fazer esse cone aqui de um lado e um cone lá do outro lado. Pronto, percebam que eu consigo de maneira assim mais fácil associar o que eu expliquei a vocês desde o início para o motivo que foi esse aqui, que é um cão, né? um lobo. Aqui ele tem uma abertura, esse focinho aqui, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas olha aí, eu não tenho esse ângulo, mas eu consigo representar neste ângulo. E aqui é só pelagem. Mas esse desenho não vem ao caso aqui agora. Eu quero fazer mesmo o desenho normal, o sombreamento. Quero fazer o sombreamento e a volumetria, né, desse desenho aqui. Então vamos deixar esse aqui com os dentinhos. Ó. Eu gostei desses dentes. Um dentão pro lado ali. Mas não dá porque eu não vou fazer tudo. Deixa ele aqui. Mas vamos pro outro. Vamos lá, olhando pro desenho, eu vou trazendo tudo que eu posso, tudo que eu puder. Aqui, ó. Essa marcação aqui do focinho. Essa abertura aqui, ó, do focinho. É só marcação. Tudo tá ali na minha frente. Eu só preciso analisar com cuidado. Veja que esse focinho ele é um pouco longo na parte de baixo, ó. Ele é mais longo aqui mesmo, ele desce mais, ó. Tanto que no ângulo que eu fiz aqui não dá pra ver. Mas ele desce mais do que
né, do que somente aquela área arredondada. Aqui tem uma abertura. Olha aí. E aí aqui eu tenho uma área para trabalhar a boca aberta, ó, essa musculatura aqui da boca dele que está aberta, a outra aqui também do outro lado. E tenho os dentes, a dentição. Bom, eu fico tentando achar as coisas em quadrante, né? Veja que aqui foi um quadrante, que é essa área daqui de cima aqui do focinho dele. É um quadrante. Até onde ela vai? Ela vai além dessa marcação do globo dele, ó, do globo ocular, do lobo. Aqui eu tenho essa marcação, aqui eu tenho essa forma triangular aqui para preencher a marcação do olho, e fora dele aqui, ó, veja que passa dele, eu tenho essa estrutura aqui, que é como uma curva para representar essa mancha, né? Como a foto ficou meio turva, que é da câmera, da própria câmera, né? Acho que o efeito dela de pegar esse detalhe, ela nublou a fumaça. Então a gente não vê tudo assim bem bonitinho, mas dá para fazer uma marcação bem bonitinha, dá para marcar muita coisa. Tem umas árvores de fundo, né? Tem umas árvores. Eu não preciso fazer tudo também, eu só vou fazer uns detalhes porque eu quero que vocês percebam como é legal utilizar as possibilidades dos lápis e a necessidade de entender um pouco sobre a gramatura e ver aonde é possível utilizar ou não. O pelo do lobo é legal porque tem umas áreas que são mais escuras, as áreas são mais claras. Vocês vão perceber que o lápis que tem uma gramatura mais baixa, tipo esse HB, ele funciona muito para a parte clara dos pelos. E se eu pegar um lápis mais escuro como esse 7B aqui, a parte mais escura do desenho vai ficar muito mais favorável para mim utilizar ele, né? Então a gente vai sentindo essa necessidade a partir do momento que a gente começa a treinar e desenvolver esse hábito de olhar e desenhar, né? Olhar e desenhar. Veja aqui, ó, tem uma abertura aqui, ó, para essa marcação da boca, dessa marcação escura da boca. Aqui eu tenho um dente bem pronunciado. Veja que eu tento fazer, ó, umas marcações visuais sobre o quanto isso aqui do focinho está de distância para isso aqui, para o dente, de um dente para outro. Ó, isso tudo aqui é importante visualmente você observar e tentar trazer. Um detalhe que eu digo a todo aluno é que 50% do tempo você tem que estar olhando a imagem, 50% do tempo você tem que estar olhando o seu papel. Então você tem que sempre voltar lá o olhar, sempre volta lá e volta aqui que você consegue trazer. Não para o olhar no seu desenho não e prende nele, porque você esquece o que está lá. Nossa mente, por mais que a gente tente, não é uma câmera fotográfica, não está lá. Então você tem que volta a observar lá e depois volta para cá. Então aqui, ó, tem uma marcação aqui do que seria a boca. Aqui esse lábio aqui dele aqui bem escuro, aqui embaixo um pouco do restante do focinho. E pronto, e é isso aqui, ó. Eu tenho essa cabeça, uma orelha a gente não dá para ver, só essa outra aqui. E essa marcação, pronto, aí tem uma marcação de manchas. Não vou me prender muito a esse não, para ver se eu acelero o processo do desenho, eu quero fazer dois. É isso aqui, tá? Uma manchinha aqui, tem uma manchinha aqui em cima. Eu posso até marcar, não tem problema nenhum. É até bom marcar, viu? É até bom quem quiser marcar, e você não se perde. Mas eu vou tentar fazer isso mais quando eu estiver fazendo realmente a textura. Aqui ele tem essa musculatura aqui do ombro, ele está bem ouriçado aí, né? Provavelmente atento a ninguém lhe roubar a comida que ele conseguiu, né? Então, uma carne fresquinha aí, vermelha. Mas seria isso aqui, pronto. Então vamos lá. Vou pegar um lápis aqui mais... Deixa eu ver aqui, esse aqui é qual? 6B não, 6B é muito escuro. Vou pegar um... Eu tinha ontem um 2B ainda, um 4B. Tinha um 2B aqui, não tinha? Tinha um 2B aqui, 2B. Pronto. Detalhe também que eu não falei, mas é uma coisa lógica, né? Façam a ponta do lápis de vocês sempre na direção... Comece do oposto à marcação. Se você começar na marcação, você perde, né? Deixa a marcação bem no alto. Eles deixam, que é para facilitar justamente esse encontro do lápis, né? Então vamos lá, ó. Começar pelo focinho aqui, ó. Tem uma área aqui que é bem escura. Vou usar esse 2B para começar já a forçar essas áreas. Já encontrar essas áreas. Detalhe que esse papel aqui já é diferente do outro, viu, galera? Esse aqui é um papel, aparentemente é um papel
É um papel comum para desenho, tipo papel sulfite mesmo, porém uma gramatura boa, acredito que ele tenha 150 gramas, 200 gramas, achei 200 gramas esse aqui, já é melhorzinho, já dá para conseguir uma textura melhor. Eu senti a necessidade de ter um pouco mais. Por aqui eu tenho um 4B aqui, suco, tenho um 5B. B, 5B. Se escurecer um pouquinho mais. Uma sombra aqui, ó, em cima. Trabalhando com ele bem suave, o 5B bem suave aqui, ó. Arredondando, arredondando, me leva um degradê bem sutil, sem precisar deitar o lápis também. Pode ser deitado também, mas bem sutil aqui, ó. Um sombreamento bem suave, um arredondamento da forma, né? Girando o lápis, eu consegui preencher essa área. Pronto, já tem uma marcação aqui embaixo. Tá cheio de marca aqui por baixo, não tem problema não. Quando vocês fizerem o desenho, faça com marcas mais sutis. Eu fiz a marca com um pouco mais de força para que vocês consigam visualizar no vídeo, mas não é necessário não. Vocês podem fazer essa marcação bem suave, bem leve. Aqui, ó, tô esfumaçando. Deixa eu baixar um pouquinho minha luz aqui. Aí, melhorou para mim. Acho que para vocês também tá bom. Tá bom. Tava dando muito brilho também. Aí. Mas aí ficou mais escuro? Não, tá bom. Eu tô vendo brilho lá no desenho. Aí, melhorou. Aí vem aqui escurecendo. Vou colocar um apoio aqui embaixo. Só para levantar um pouquinho aqui o desenho para mim. Assim. Aí. Não muda muita coisa para vocês não, mas para mim dá uma melhorada. Na luz. No reflexo, né? Tô correndo do reflexo aqui. Que nem vampiro. Não quero ver reflexo de nada. Aqui, ó. Uma movimentação suave. Aqui mesmo já começa uma pelagem. Eu já sei que tem uma pelagem aqui, ó. Eu vou pegar um lápis mais duro. Pode ser o HB. Pode ser o B. Esse B aqui também funciona. Esse B aqui meu é um B. É bom também. Ou tem algum outro aqui? Deixa eu ver. Não, esses dois aí. Tem um 2B mais aqui. Vou pegar o HB ou o B. Quero fazer alguns pelos mais sutis, logo aqui no início, ó. Então o que eu vou fazer? Ó, traço por traço, eu vou preenchendo essa área aqui, pois eu sei que é uma sequência de pelos que são bem escuros, mas eu estou trabalhando aqui, ó, com um HB, um traço bem mais soltinho, linha por linha. E tem uns pontinhos escuros, se vocês analisarem, por conta do bigode do lobo aqui, ó. A marcação aqui, eu vou fazer esses pontinhos. Na verdade, esses pontinhos também são pelinhos, não? São saídas dos pelos. Então eu posso fazer como se fossem pelos também, assim, ó, quantidadezinha pequena de pelo. E vou continuar, ó, espaçando, trabalhando deixar a ponta só um tiquinho mais fininha, só um tiquinho mais fininho. Cuidado com o dedo, viu? Tô aqui devagarzinho. Mas olha, dá melhorada. Bem suave, ó. Trabalhando mais suave, não precisa preencher tanto. Vou pegar um lápis um pouco só mais escuro, com a ponta boa. Esse aqui é o quê? Um 6B? Um 6B acho que é muito, mas esse aqui foi qual? 2B. Vou pegar um 4B. Vamos para o 4B. 4B. A pontinha tá boa. Quero escurecer mais, ó. Quero que fique um pouco mais escura essa área. Porque ela é mais escura. Aí, ó. Venho. Consegui deixar ela mais escura. Aqui embaixo tem a divisão, né, desse lábio dele aí, e aqui embaixo já a gengiva com os dentes. Essa carne aqui é por cima da estrutura óssea, né? Como se fosse mesmo a gengiva, né? Conhecido como gengiva, essa marcação aqui da mandíbula. Então, ó, uma sombra suave
próprio 4B aqui, ó, que eu quero esfumaçar. É uma área escura, uma área clara. Bem sutil. Vou voltar ao lápis B, que faz a ponta dele, o B ou HB. Algumas coisas eu gosto de trabalhar, galera, sempre com lápis mais duro. Quando se trata de linhas, mas também não é uma obrigação, porque às vezes eu preciso de linha, eu preciso de traço mais firme. Mas aqui, ó, separar um pouco, utilizando uma linha mais dura, porém firme. Né? Duro, ó, é um lápis duro, porém firme, um traço mais firme. E vou marcando o que seria os dentes. Aí ele tem uma mancha, assim, tipo, uma manchinha da fotografia. Provavelmente vocês estão visualizando aí, que eu já deixei aí em cima. Aí vamos lá. Esse dente aqui, ele para aqui em cima e volta. Dá pra ver ele bem completo aí. Essa área aqui mais escura. Esse outro canino aqui, ó, superior. Ele tem uma abertura maior aqui em cima. Ele tem... Ah, um detalhe, né? Veja que tudo tem que ser transformado em tons de cinza. A gengiva aqui, ela tem um tom avermelhado, então eu não vou deixar branco. Vou fazer uma sombra sutil. Os dentes têm um pouco de branco, mas também tem um pouco de amarelo, então mais sutil ainda eu vou trabalhar com lápis deitado. Bem sutil aqui, ó. Uma marcação bem suave. Pronto. Eu estou transformando o que eu estou vendo em tons de cinza, né? Que é um desenho colorido para tons de cinza. Eu vou continuar aqui nos traços sutis, né? Essa pelagem bem suave. Aqui embaixo tem uma área mais escura. Esse aqui foi o qual? Eu estou usando 4. 4 é bom. Essa área mais escura aqui, ó. Perceba como esse escuro é bom. Aqui tem um escuro meio nublado por conta da fotografia. Então eu imagino aqui, eu não vou intensificar ao máximo, porque eu não preciso intensificar aqui ao máximo. Preciso intensificar ao máximo aqui, ó. Aqui precisa estar bem intenso. Aqui tem um volume, um escuro ficando claro, uma linha mais escura. Sabe aquela linha escura ficando clara? Olha aí, eu usando ela. Treinamos ela nesta aula de extra de sombreamento. Eu não vou marcar muito, não vou fazer contorno nele. Né? Aqui, ó. O próprio 4B ainda fazendo algumas linhas aqui em cima. Ele tem uma divisão de pelo aqui, ó. Tem umas áreas que são mais escuras, umas áreas que são mais claras. Vou trabalhar as áreas mais claras com um lápis mais duro. Voltei ao B, sempre mesclando isso aí, porque eu sinto a necessidade de diversificar a tonalidade do traço. Aqui tem essa área mais suave, ok. O olho já está aqui, eu vou escurecer logo ele. Essa parte ela é bem escura, essa parte aqui do início do olhar dele. Eu vou escurecer bem aqui embaixo. Deixar essa marcação aqui do olho, ó. Ao redor também tem uma pelagem, então eu vou fazer com esse lápis bem mais escuro. Aqui dentro tem a retina, né? Então ela é meio que... é só um círculo mesmo com a mancha ao redor. Ele tem o olho azul, meio esbranquiçado. Eu não vou trabalhar com lápis de cor aqui, mas eu vou tentar dar essa ideia com uma sombra bem sutil ao redor aqui. Ó. Não vou trabalhar com lápis de cor, mas pelo menos temos uma ideia do que seria em tons de cinza. Aqui eu tenho mais pelos ao redor. Essa pelagem vai descer aqui e vai se abrir um pouco e vai voltar. Isso tudo com 4D, viu? Que é aquela pelagem mais escura.
Tô vendo que ela tem uma sequência aqui, ó. Aqui tem uma pelagem bem suave, bem mais fininha. Deixa eu trocar. Bem mais sutil aqui na frente, mais fininha. Aqui embaixo também. Tem uma pelagem bem mais fininha. Tem a marcação aqui, ó, galera, que eu fiz antes para mostrar a vocês. Se quiserem, vocês podem tirar isso com a borracha, não tem problema nenhum. É só marcação mesmo. Tem uns pontinhos aqui. Esse pelinho que vem até aqui na frente. Percebam como é possível trazer um desenho utilizando uma referência, mesmo sem precisar entender a estrutura, né? Tudo que eu estou fazendo com vocês, na verdade, todas aquelas primeiras aulas, elas fazem parte de um plano, né? Que é um plano de desenho de criação, na verdade, né? Como diria assim, desenho de construção, a perspectiva artística. Quando você entende o que você está fazendo para você poder manipular. É claro que você entendendo, você consegue até melhorar a representação sem precisar modificar. Mas a maneira como estou fazendo com vocês ali, estou fazendo com vocês ali não, aqui. Estou fazendo com vocês aqui nas aulas de desenho de construção, é fazer com que vai chegar um momento em que eu vou começar a desenhar aqui com vocês desenho de criação sem utilizar referência e com total domínio da forma. Isso vai fazer com que a gente tenha um desempenho muito melhor em construir o que a gente desejar, né? Basta alguns estudos antecipados, né? Como esse aqui mesmo é um estudo. Estou estudando como representar de maneira bem fiel a estrutura da cabeça de um canino, de um cachorro. Se eu quiser fazer isso aqui novamente, eu já vou ter essa facilidade, eu já tenho uma noção de onde ajustar as estruturas e isso vai tornar o meu desenho mais fácil. No 4B aqui, ó, tem uma pontinha ali que ela fica bem esfumaçada, né? Por conta da fumaça mesmo, do local, da respiração do cão. Então, vou pegar um lápis mais durinho para fazer mais algumas estrelas aqui. Mas eu quis fazer essas aulas aqui, esses desenhos, porque para dar uma justificativa a vocês começarem a treinar também o traçado, né? Desenvolver a coordenação motora e fazer com que vocês desenhem também, né? Porque assim, querendo ou não, por mais que você vá criar, para você chegar a criar desenhos e representá-los de maneira fácil, vocês precisam ter esse estudo com referência. Precisa ter referência. Precisa conhecer o que você vai fazer, né, para poder você poder representar ele em outros ângulos, entender. Precisa sim. Então, não deixa de ser também um exercício que vai ajudar nas aulas de perspectiva artística, né? Aqui é uma aula mais de coordenação motora e desenho de observação. É um desenho de observação. Melhorar a coordenação motora e entendimento dos tons, né? As tonalidades, os tons de cinza, como chegar às graduações, aos efeitos de textura. Veja, eu estou conseguindo uma textura bastante próxima e favorável à representação de um cachorro, né? De pelagem. Veja, eu já começo a ter uma noção do que seria, né, essa representação partindo do princípio aqui de que são pelos. Se eu for fazer outro desenho, mesmo que eu não utilize a referência fotográfica, eu já vou ter uma ideia de como me comportar para representar de maneira fácil ou mais prática isso aqui. Eu vou olhar e vou dizer assim, bom, quero desenhar um cachorro, estou sem referência, mas eu já tenho mais ou menos uma ideia. Então eu já sei que eu posso representar um cachorro, né? Não vai ficar como observando, provavelmente não vai ficar como observando uma referência. Aqui mesmo tem uma área bem suave aqui, que é como se fosse uma parte avermelhada da gengiva dele. Escurecer um pouco mais do que os dentes. Porém, os dentes aqui estão
numa área bem mais interna, bem nublados também, né? Mas estão um pouco mais suaves do que essa gengiva aqui. Então vou escurecer um pouco mais ela. E é isso aí. Eu não vou me alongar muito, eu quero fazer 2 desenhos, né? Não quero fazer o time-lapse, porque eu acho que o time-lapse você acaba perdendo. O aluno perde de entender qual é o processo aqui, né? Você vai ver ali bonitinho, rápido, vai acabar rápido. É até bom quem quiser acelerar também, né? Para acelerar, para ver o final. Mas às vezes a jornada é tão importante quanto o final. Ver o processo de fazer, ó, os pelos aqui, ó. Aquela linha intensa ficando clara. Lembra daquela linha que a gente trabalhou? Ó, uma linha que começa intensa e vai ficando bem suave no final. Olha aí. Estou olhando a direção desse bigode. Pronto. Do outro lado meio que está confuso porque está misturado com as plantas, né, com as árvores. Aqui embaixo também eu tenho uma sombra, ó, suave aqui embaixo, meio que assim misturando com. Vou usar um lápis mais escuro. Vou usar um lápis um pouco mais escuro. Aqui tem uma sombra também, lápis mais escuro. E com isso pronto. Mas só mais um pouquinho aqui. Vou fazer mais suave. Estou usando o próprio 4B, mas estou trabalhando bem suave aqui, ó. De maneira bem leve. Tá muito escuro já. Vou pegar o B mesmo. O B é mais duro, aí ó. Você percebe pela quantidade de argila que tem no traço, com a intensidade, você consegue entender que aquele lápis é um lápis que ele é diferente de um lápis mais macio, né? É por isso que é interessante você entender que eu estou usando o B, para mim ele está muito bom para essa área que eu quero trabalhar aqui, ele está muito bom. Mas se eu quiser escurecer mais um pouco aqui, ele já não funciona, eu pegaria um outro. 2B, 4B, 5B, 6B, 8B, 5B, cadê o 4B? O 4B é esse mesmo, né? É, o 4B é esse aqui mesmo. O meio aqui, ó. Meio. Aqui tem aqui embaixo da orelha tem uma mancha bem escura, né? Parece não sei se é tipo sujeira misturada com pelo, né? Pode ser. Tem um efeito meio amarronzado. Se vocês analisarem na aula passada, no desenho daquela paisagem litorânea, percebam que tinham áreas com, assim, tinham áreas de grande espaço com sombreamento, né, com degradê. Vocês lembram que eu estava usando muito o algodão nesse desenho aqui? Se vocês analisarem, eu não toquei uma vez ainda no algodão, porque não tem necessidade. Eu não estou com a necessidade de fazer aquele esquema de mancha, né? Eu até agora eu só estou aqui só tentando fazer a textura, essa textura. Aqui teria um pouco mais de pelo aqui embaixo, aqui também. Mas acredito que eu não vá terminar todo esse desenho não. Vou ver se eu paro ele aqui. Já temos uns 34 minutos de aula aí, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Mudar ali o desenho. Fazer o próximo. Próximo não para, né? Próximo. Eu tô indo. Acabei de terminar aqui. Uma sequência de pelos aqui mais sutil, só para preencher mais, ó. Um pouquinho aqui, a área que fica nublada.
Pronto, seria isso aqui. Vou tirar aqui essa base. Está bem alinhado aí, está bem alinhado. Vamos para a outra imagem, né? Aquela imagem da mulher lá, da moça. De onde foi mesmo? Esse ano? Esqueci o nome do banco. Ah, tá bom. É porque dá vontade de a gente ficar fazendo, né? Ah, deixa eu fazer só essa textura aqui, pronto. Só pra vocês verem aqui rapidamente. 9B ou 8B? 5B não, 8B. 8B é bom. A textura da árvore aí, ó. Vou marcar umas duas árvores aqui, só para não ficar em branco. Então, tá tendo um brilho enorme ali para mim, eu não tô enxergando direito. Por causa da... Peraí, esse aqui... Tem um outro bem aqui na pontinha do nariz. Desce aqui. E tem um outro aqui menorzinho, meio inclinado para lá. Tem alguns galhos. Só as duas aqui que eu fizer, tá bom. Fazer a textura, galera. Lápis deitado. Ó. É o suficiente para eu marcar um pouco essa textura aqui, ó. De pinheiros. Os pinheiros que tem aqui. Uma textura bem assim, bem... É bem curta, né? Eu vou fazer tipo pequenos círculos ou pequenas manchinhas para representar bem esse tipo de vegetação, né? Não é nada muito primoroso, não. Claro que se eu tiver tempo, eu vou com calma aqui, fazendo todos os detalhes que eu puder, e isso me dará uma aproximação melhor da representação desses pinheiros. Mas não é o caso aqui. Eu estou fazendo aqui só uma demonstração, né? Um detalhe. Eu quero que vocês repitam. Eu vou... Provavelmente no início do vídeo eu já vou deixar as fotos bem... Vou botar elas bem grandonas assim para vocês darem um pause e dar um print. Se quiser usar a mesma imagem para desenhar, não tem problema nenhum. Pode usar. É o mesmo livro que eu peguei para trabalhar na aula passada. Muita imagem bonita dele. Sempre gostei de adquirir esses livros assim com imagem, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Muita referência boa. Todo estudo é importante, né? Toda aula, todo desenho que você faz, todo treino é importante. É um aprendizado. Não importa. Só não faça com má vontade, né? Que acontece às vezes. Tira um dia para desenhar 1 hora ou 2. Parar para desenhar, praticar realmente 1 hora ou 2 de desenho. Pode ter certeza que, passado o tempo, você evolui bastante. Só não pode somente assistir a aula e não treinar. Se não treinar, bom que a aula tá lá também, né? Se não treinar agora, você treina depois, treina outro dia, não tem problema. Mas tá lá, pega de vez em quando, dá uma olhada assim para relembrar e treina. Né? E quem puder também compartilhar com quem sabe que gosta de desenhar, eu agradeço. Né? Divulga aí que vai ter muita coisa pra gente. Beleza? Bom, então é isso aqui. Eu estou fazendo aqui mais um pedacinho, não vai ficar tudo pronto. Eu não vou realmente terminar isso aqui. Só queria deixar pronto aqui alguns galinhos. Pra vocês verem que é possível fazer sim as texturas e efeitos com determinado tipo de lápis. E já foi. Vamos para o próximo. Aí eu já mudei a foto, mas eu vou mudar aqui no livro. Porque o livro está aqui na minha mão. Né? Vou pegar aquela outra imagem. Vou pegar aqui. Essa aqui. Muito boa. Vamos para ela. Essa daqui. Vamos lá. Marcação rápida. Anatomia humana.
Muita gente aí gosta de anatomia humana, né? Gosta muito de anatomia humana. Vou marcar aqui para ver. Vamos lá. Separar aqui o papel. No meio, mais ou menos. Quer dizer, não é o meio, né? Mas é uma marcação. Vou colocar o desenho aqui do lado, já tá aí, né? Então vamos lá. Quero representar essa moça aqui em pé. Bom, eu vou fazer o quê? Ó? Esquema fácil de desenhar, de ajustar no papel. Existe uma técnica também acadêmica para isso, que é você tentar encontrar um terço do papel aqui no centro. Para você fazer isso, você divide o papel. Eu vou fazer isso depois. Né? Vou imaginar aqui isso, falar rapidamente, mas vai ter uma aula só disso. Vai ter uma aula, não, vai ter várias aulas só disso, porque eu vou trabalhar com vocês o método acadêmico de desenho de observação de qualquer tipo de motivo, tanto modelo vivo quanto objetos. Tá? Então, é o que eu estou tentando fazer, né? Fazer das aulas, das videoaulas, as minhas aulas, como se fosse a sala de aula, né? Ó, vou imaginar aqui o centro do desenho lá, e eu acredito que passe mais ou menos pelo centro ou um pouco abaixo, ó, centro da cintura dela. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu marcando em termos de volume, de silhueta, né, de formato, eu teria mais ou menos isso aqui. Aqui uma perna, um pé. Só marcação aqui, viu? Não estou usando a ideia das formas geométricas. Só tipo assim, só blocos. Aqui é um bloco, ali é um outro bloco. Eu quero trazer a ideia, tipo assim, é observação, né? Olha lá como eu fico tentando achar a distância entre o calcanhar de um lado, o pé do outro lado, e para tentar facilitar o entendimento da forma que eu estou vendo, para trazer ela aqui para o papel. Aí depois eu vou mostrar outra coisa a vocês que é interessante, que é utilizar a noção geométrica para entender o que você está fazendo e poder manipular isso aí. Isso aí já é outra história. Isso aí é outra história, a gente vai trabalhar isso aí também. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho só para vocês verem como é interessante entender a forma geométrica. Mais ou menos isso. São as formas que eu estou vendo ali, né? Estou trazendo de maneira fácil, imaginando os quadrantes, a forma que eu tenho ali. Eu não dei essa aula de quadrantes para vocês, mas vai chegar lá. Então vamos lá. Esse jarro aí. Bom, se vocês analisarem aqui, ó, o que é um antebraço? Um antebraço, ele é um cilindro, ele é um tronco de cilindro. Veja, ele está mais ou menos nessa direção, caindo aqui nessa borda do pote. Eu tenho uma mão, certo? Estou pensando em forma geométrica. O que seria o braço? O braço seria também uma forma cilíndrica, saindo daqui de cima da estrutura do ombro para baixo. O que seria a caixa torácica? A caixa torácica seria praticamente uma representação de um tronco de pirâmide. É tipo, basicamente um tronco de pirâmide isso aqui. Imagina isso aqui como um tronco de pirâmide. Seria essa parte de cima da caixa torácica. E isso aqui embaixo que seria também um tronco de pirâmide, só que colocado o contrário a ele, assim, posicionado de uma forma oposta à parte de cima. Nesse caso aqui ela está meio envergadinha, então seria o contrário, né? Ele está posicionando para o contrário. O que seria
A perna também seria uma forma cilíndrica, posicionada aqui para baixo, e aqui outra forma cilíndrica posicionada para baixo. Aqui também outra forma cilíndrica. O que eu estou fazendo é o seguinte, tentando mostrar a vocês que se entende, se tem uma noção da forma geométrica, você consegue associar isso aí ao desenho e consegue manipular. Né? Conseguimos manipular isso aqui. Se quisesse ver em outro ângulo isso aqui. Poderia estar vendo o rosto dela de cima, o tronco caindo lá em direção para trás, a pelvis também está meio alinhada para dentro, aí eu tenho um braço que está descendo e está apoiado no pote, tem outro braço que também está descendo, está apoiado dentro do pote, está passando para dentro, esse aqui também está descendo, está apoiado dentro do pote, aqui eu tenho um pote, essa mão aqui está apoiada aqui em cima do pote, os dedos estão caindo aqui na frente do pote. Aqui a abertura do pote, a mão está lá dentro, não sei o que ela está fazendo com a mão lá dentro do pote. E a mão dela aqui dentro. E a perna dela tem uma perna que está descendo, normal aqui, saindo daqui lá para baixo. Está totalmente plantada no chão, né? Eu poderia colocar um pezinho aqui assim, ó, o pé dela está aqui para fora. E a outra perna está descendo também direto e saindo um pedacinho, saindo um pouquinho aqui, ó, a anteperna. Então você vê um pedacinho do calcanhar. E aqui o resto do pote, né? Olhando de cima, esse pote ele tem uma parte no meio que ele fica bem redondo para ele desce. Parece confuso, mas se eu melhorar o traço aqui, vocês vão entender. Ó, o cabelo dela, cabelo aqui, uma orelha aqui, num canto. Aqui eu tenho um ombro que está voltado para baixo, um ombro aqui. Aqui eu tenho um pouco da clavícula, da escápula e da coluna aqui, passando aqui por trás, a coluna pela dorsal aqui. Aqui eu tenho outro ombro que está mais apoiado para cima, esse ombro aqui está mais elevado e descendo com o braço, descendo aqui, ó. Esse que está mais tipo assim, está mais extenso e que está indo em direção aqui ao final da borda desse pote aqui, um pote. E aí eu tenho aqui a mão dela, né, que seria aqui um quadradinho com uns cilindros aqui. Eu vou trabalhar isso também com vocês. Aí eu tenho o final da representação dos dedos, todos eles descendo aqui em direção ao corpo do pote. E aqui a outra mão, eu não vejo tudo, né, que tem um braço aqui atrás, está descendo aqui o rosto dela, o antebraço que desce aqui, só um pedacinho, está voltado para cima, provavelmente aqui eu teria o polegar voltado para cima aqui também, com os dedinhos voltados para cima. E aqui embaixo é o resto do corpo dela descendo, aqui eu vou ter tipo, o quadril, que eu não vejo muito, o calcanhar, uma perna dela você não vê toda, você só vê... sabe que ela está descendo, então está em um ângulo que você não percebe. Sabe que está descendo. Ela tem um pano aqui cobrindo o corpo dela aqui em cima, tem um outro pano aqui embaixo cobrindo ela. E eu só vejo no final aqui, ó, que é uma pontinha, um pedacinho aqui, ó, do pé e os dedos do pé. Eu não vejo, a anteperna está descendo aqui, a perna dela está indo direto. Só vejo um pouquinho aqui do pé e o antepé dela aqui. Pronto. Então, veja bem, ó. Não era essa a aula, não. Viu? A aula não é sobre isso aqui, não. Por favor, a aula é sobre trabalhar a textura dos lápis, da graduação do lápis. Mas percebam que quando eu utilizo a intenção e o entendimento, né, das formas geométricas, são essas formas básicas aqui, ó, tipo tronco de cone. Trabalhando tronco de cone aqui no centro dela. A esfera aqui na cabeça, né, que é só isso aqui. É isso aqui. Que é isso aqui. Dentro de uma forma de um cubo, é isso aqui, né? Eu entender isso aqui para os membros dela, só são cilindros. Eu consigo manipular e trabalhar em outro ângulo, em outros ângulos. Isso aqui mesmo é um ângulo de cima, que é um ângulo que é um pouco difícil de se visualizar ou de se pensar. Por que a pessoa tem dificuldade? Porque ela, uma vez que ela não entende o que acontece
com a movimentação da forma geométrica, que foi o que a gente trabalhou até agora, quando ela distorce, tipo aqui é o cilindro, eu tô olhando bem de cima, eu já sei que lá embaixo a forma fica bem mais arredondada e a parte de cima fica menos. Então, a pessoa ela não consegue associar isso a qualquer coisa. E você, no caso, a anatomia humana, que é uma infinidades, né? É uma sequência de objetos, de formas para você associar. Então, a pessoa ela fica, eu não sei fazer, então fica difícil de manipular, né? Mas vamos lá, eu vou dar uma apagada nisso aqui, porque a gente não quer usar nada disso agora, só quero sombrear. Bom, galera, já está chegando uma hora, eu não quero que passe muito. Eu sei que às vezes a pessoa não se prende a assistir um vídeo por completo, mas eu vou tentar fazer aqui, ó, o mínimo que eu puder, mas vou fazer para dar uma sombreada, pelo menos em alguma área. Eu estou trabalhando o HB para começar, eu tô delineando melhor algumas áreas. Preciso entender de musculatura também para fazer algumas coisas. E até eu preciso estudar novamente algumas coisas. É comum, é normal. Quando você para de estudar, você acaba meio que esquecendo algumas coisas, mas assim, ainda tem um pouco de noção. Vamos lá, eu vou sombrear esse braço aqui. Ó. Vou usar o próprio HB, o lápis levemente deitado, uma sombra bem suave. Percebo que tem uma luz aqui em cima, então vou trabalhar uma sombra mais sutil na parte de baixo. Aqui atrás, aqui é o tríceps dela aqui, ela está forçando o tríceps, está contraindo ele. Então eu percebo ele um pouco mais elevado. Aqui atrás também eu percebo já um pouco mais escuro, então eu forcei um pouquinho mais aqui, mas percebo que o meu HB já não me dá o que eu quero em termos de sombra. Mas eu vou continuar aqui com ele, vou fazer essa textura aqui, ó, bem sutil, bem sutil. O lápis está na ponta dos meus dedos, é como se eu estivesse trabalhando ele com o lápis deitado. É aquela textura de trabalhar com o lápis deitado. Mas aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar o 2B, é um pouquinho só mais escuro, ó, 2B. Vou pegar ele aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Escurecer só um pouquinho mais. Escurecendo essa área aqui, eu consigo dar uma profundidade melhor a esta área que eu quero representar. Olha aí. Aqui também um pouquinho mais. Aqui talvez só um tiquinho de nada. Eu vou descer. Ó. Quero que fique um pouco mais escuro, porque aquela área realmente ela é bem escura. Ela é uma ausência profunda de luz. É uma parte bem escura. Aqui, ó, essa musculatura aqui como é? Elevador aqui do rádio, provavelmente. Cotovelo aqui. Ela também é um pouco mais escura. Um pontinho mais escuro aqui, ó. Trazer aqui embaixo, no antebraço aqui. Ó. Toda essa musculatura aqui, ela é um pouco mais clarinha, sutilmente mais clara. Mas eu vou escurecer. Deixando suave aqui, ó, na ponta. Trabalhando com o próprio 2B ainda bem sutil. Ó, eu vou escurecer mais aqui no canto. Escurecer mais no canto. E deixando mais suave, vindo para a direção onde recebe luz. E com isso aqui, ó, eu já tenho essa marcação e todo o sombreamento já praticamente pronto do braço. Desse que está mais visível aqui para mim. Certo? Claro que se eu sentir a necessidade, veja que eu não usei também, não usei nem os fuminhos, não usei o cotonete, não usei o algodão. Eu simplesmente estou tendo o cuidado de trabalhar de maneira suave, né, o sombreamento. Aqui eu tenho o detalhe da roupa dela, né, com o pano que está caindo aqui. Uma sombra aqui forte, aqui é do braço dela caindo por cima desse planejamento. Esse pano ele vem por aqui, vem aqui atrás. Aí essa parte aqui eu vou abrir um pouquinho mais porque há uma curva maior nesse movimento dela aqui, nessa linha aqui. Ficou tão próximo. Bom, eu acho que já tem o quê? Já tem 54 minutos de aula. Não vou me estender muito não, viu galera? Eu
acho que eu vou fazer só o outro braço aqui. Vou deixar o desenho incompleto, não tem problema. Posso até tentar terminar depois. Mas para a finalidade que eu quero representar para vocês é que é possível sim conseguir nuances de luz e sombra com as variações das numerações dos lápis para facilitar isso, né? Veja que eu estou aqui ó, no 2B e estou me saindo bem com essa sombra. Só que aqui tem uma área que ela é bem escura. Eu vou pegar um lápis um pouco só mais escuro. Peraí, deixa eu terminar essa área. Deixando um pouco mais distante, fazer uma penumbrazinha aqui bem leve. Aqui em cima também tem. Tentar deixar o degradê aqui ó, bem sutil, saindo. E vou pegar um 5B, 5B é bom. E vou escurecer bem aqui, eu quero escurecer mais aqui esse cantinho, ó. Preciso dele bem mais firme, é uma área realmente bem escura. Olha aí. Esse cantinho aqui também está bem escuro, vou aproveitar o 5B que eu já deixei. Já deixei ele mais escuro, mais intenso. Pronto, eu não vou terminar esse aqui todo porque não dá tempo, né? Senão vai ficar imensa a aula. Mas eu espero que vocês treinem, que vocês peguem alguma coisa para desenhar e que vocês consigam desenvolver, né, essa habilidade de observar e representar, melhorando a coordenação motora. Claro que quem nunca desenhou não vai conseguir fazer isso aqui de primeira. Natural, não tem problema nenhum. Nem cobro isso de vocês. Eu só quero que vocês, se puderem, treinem. Pega um papel aí, bota em cima da mesa aí. Parei, não, vou desenhar 1 hora aqui, 1 hora de desenho. Fiz 1 hora de desenho com vocês. Já aprendi muito. Já aprendi bastante. Olha aí. Só não vou fazer mais. Beleza? Tá bem, galera? Deixa eu aproximar aqui para ver se dá para aproximar um pouquinho. Aproximar. Oi, lápis. Olha aí. Olha o ângulo vendo de cima. Olha o sombreamento. Deixa eu ver se tá um pouquinho mais de luz. Olha o sombreamento. Olha a cara do lobinho. Beleza? Um abraço, galera. E até o próximo. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Valeu!